Oi para você, se você não me conhece, eu me chamo Esté e eu estou aqui fazendo a ITED, que é uma escola e treinamento de discipulado na Jocum Carioca, junto com a belíssima Carol, que é a nossa convidada de hoje. Semana de aula de evangelismo e sabendo que Carol não era simplesmente uma aluna qualquer, galera. Então, Carol. Se apresentar? Meu nome é Caroline, eu tenho 18 anos e eu sou de Natal. E o porquê de eu ter feito a ITED aqui é que eu tô na Jucum desde meus 10 anos de idade. Então a Jucum chegou lá em Natal em 2017 e aí em 2018 eles implantaram a Jucum lá. Foram alcançando minha família. É, no momento de discipulado mesmo, indo em casa, eles foram se aconchegando e se tornando família. Falaram das programações que iam ter lá na Jocum. A princípio, era acho que 4 Bs. Então, tinha pouquíssimas pessoas para trabalhar na Jocum. Então, tinha aula de música e aula de hip hop. E ainda a Jocum, ela não era toda formada. Tinha algumas coisas que ainda precisavam ser feitas, algumas obras para fazer. Tanto que a nossa sala de aula não era uma sala de aula porque ainda tinha que ser reformado. Então a gente tinha aulas lá, mas ainda tem que ser reformadas. Mas ao longo desse tempo, reformaram e agora está uma estrutura muito boa. Como eu cresci na Jocum, eu me apaixonei pelos que eles faziam. E sempre quando eles ensinavam um pouco mais sobre Jesus, eu via e, tipo, meu coração enchia de alegria. Só pensava, nossa, eu quero um dia poder fazer o que eles fazem. E eu admiro muito eles por isso. E o Daniel foi lá na minha casa. E aí ele conversando com minha mãe e fez a pergunta: e se eu dissesse que eu consegui uma bolsa pra Carol lá no Rio de Janeiro pra fazer a ITED? Nessa, quando ele falou isso, eu me tremi toda, porque eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Porque eu já vinha conversando com Deus antes, que era o meu desejo assim do meu coração mesmo fazer. E esse desejo aumentou quando eu fiz a minha MF, que foi lá no Juco Natal. Que aí eu evangelizando, eu fazendo peça, teatro, foi só acendendo mais o que eu tinha no meu coração. Então eles me enviaram pra cá, que no caso é a segunda casa do Danielzinho, que ele gosta muito daqui, da Jucum Carioca. Queria que você falasse sobre. Você falou que você, com 10 anos de idade, começou a frequentar Jocum Natal. Por que você frequentava Jocum Natal e o que exatamente você fazia lá? Aí, se você quiser entrar, você pode no contexto familiar e no que é na sua infância. Uhum. Então, como eu falei, a Jucum ela chegou lá em 2017 e só foi implantada mesmo em 2018. E aí quando ela começou a ser implantada, eles começaram a sair na rua para anunciar a Jocum que ia ter lá. E aí eles entregaram o papelzinho para minha mãe. E aí minha mãe, a minha mãe ela é muito protetora. E eu achei que ela não ia deixar, mas aí ela nem pensou 2 vezes, falou: "Você quer se inscrever?" Eu falei: "Ah, mãe, eu quero". E aí ela foi e me colocou lá. E aí o Danielzinho foi tendo relacionamento com a minha família e foi ajudando, tanto que a minha família ela é bem humilde, ela recicla. Minha mãe ela não sabe ler. Então eu que ajudava quando minha mãe queria ler a Bíblia, era eu que ia lá e tipo lia para ela. Sempre eu, tipo, até as contas da família sou eu que cuido. O que precisa fazer sou eu que ajudo. Então é tudo tipo eu. Nossa, desde sempre, desde que eu aprendi a ler, tipo, a escrever, quando, à medida que eu fui crescendo, eu fui me aprofundando mais no ensinamento, aí eu fui sabendo fazer as coisas. O que eu não fazia, eu precisava no Google pra fazer e ajudar. E aí foi desde sempre que eu aprendi a ler, tipo, sozinha. Tinha pessoas, os filhos do meu padrasto ajudavam, só que era um pouco meio complicado, porque tinha a questão das coisas deles. E aí eu sentava no meu cantinho, por mais que eu levasse o trabalho errado pra escola, eu fazia sozinha. E foi aí que eu aprendi a ler e a escrever sozinha. A Jocum inteira conhece a minha mãe, sempre quando tem tédio, o Daniel leva lá pra minha casa. Se você gosta de ler livros no geral, como é a sua relação com a leitura? Nossa, minha relação de leitura era assim. Eu sempre gostei de ler, só que se aprofundou mais quando chegou a pandemia, o Covid-19. E aí eu lia muito pelo celular e minha mãe trazia livros pra mim também. E aí eu comecei a ler muito, só que eu me aprofundei muito em romance. E mais adolescente, assim, eu lia muito Colin Hoover. Uhum. E aí, tipo, eu li demais, porque eu amava os livros dela. Verity é muito bom. Verity é muito bom, eu li Verity. E, tipo,
fui a menina dos livros. Lá em casa era eu, as meninas do livro, a menina que estuda. Mas, tipo, em geral, os livros que eu li eram o que minha mãe trazia. Então, fui me aprofundando o que minha mãe trazia pra mim ler. Aí tinha umas linguagens difíceis, aí eu não gostei por causa disso, das linguagens difíceis que tinha na fantasia. Aí falei, não, isso aqui eu não quero, não. Como que você desenvolveu, tipo, que você percebeu que você gostava de romance e fantasia e você não gostava de, de ler outra coisa? Porque quando eu lia romance e fantasia, era tão naturalmente que eu, tipo, ficava no meu mundinho, lá no meu cantinho, e terminava, tipo, assim, super rápido. Mas aí, quando eu fui lendo outras coisas, me cansava. E eu fui deixando as outras coisas de lado, e aí eu acho que foi por isso que eu não leio muito poesia, as outras coisas. Mas era porque me cansava, eu não gostava, eu deixava de canto. Isso é muito legal, porque mostra, assim, é isso, que em algum, você não teve uma mãe leitora, e nem um pai leitor, e que em algum momento você simplesmente falou, tipo, eu gosto disso aqui. É difícil a gente fazer algo que a gente não gosta. Nosso cérebro, ele não quer fazer coisas que a gente não gosta. Então, se você conseguia ler tão bem, é porque você realmente gostava, é legal ver isso. Tipo, que você só gostava de romance e fantasia mesmo. Olhando assim, de fora, claramente não é uma família dentro dos padrões. Pelo menos que a gente tem aqui no Sudeste do Brasil, né? No Sul do Brasil, no Sudeste e Sul do Brasil. E por causa do que os seus pais fazem e você nesse ambiente. E num cenário maior de Jardim Progresso Natal. Porque não é Natal, é Jardim Progresso. Eu percebi que tem muito, né? Tem muita diferença aí. Então, dentro disso, sabendo que não é uma família, tipo, convencional, pelo menos não pra mim, e pra grande parte da classe média do sul do Brasil, né? Como que você viu, entendeu a aula de Perdão em Família sobre aqueles assuntos, tipo, do tipo da família, da mãe, o papel do pai? Ela passou muitas coisas com meu pai biológico. Então, desde da época que ela passava com... Porque meu pai chegava bêbado, e aí ele batia nela toda vez que chegava em casa. E aí ela passou realmente muita coisa com ele. E aí ela foi ficando mais protetora. E aí, quando eu fui vendo as aulas, eu vi que a minha família ela era uma família de regras e super proteção. Que minha mãe ter deixado vir pra cá foi tipo um passo muito grande pra ela. Só que eu entendo, quando a professora foi falando, né, Alice, sobre coisas que talvez eles tinham passado, tenha acontecido no passado, eu lembrei disso, de como acontecia com meu pai biológico dentro de casa. Eu era bem pequenininha, então eu não lembro de algumas coisas, mas outras sim. Então, acho que para ela realmente foi muito difícil. Então, naquele momento ali da aula, eu entendi o coração dela. Tipo, olhei, agora eu entendo o porquê dessa proteção, o porquê dessa regra. Só que para mim, como cristã, fica um pouco difícil, porque eu não tenho um relacionamento. Eu gostaria muito, mas eu não tenho um relacionamento de chegar e conversar com minha mãe, falar do que eu estou sentindo. Então ela vem melhorando muito. E, tipo, eu fico muito feliz e me dá uma vontade enorme de chorar, porque Deus também ouve minhas orações. Porque o que eu mais orava à noite era pedindo pra que minha mãe de fato entregasse mesmo o coração dela pra ele. E também eu vinha pedindo que ele sondasse o coração e que mostrasse o quão bom ele está. Oi. Como que fala com É só isso? falar assim. Só que não faz barulho alto. Não, vai fazer só no vídeo. Vai fazer só no vídeo. Eu vejo que ele realmente cumpriu o que eu pedi. Que ele é um Deus que cumpre as coisas. Que a gente pede e ele dá. Porque pra mim vir pra cá foi tipo. Eu fiquei com muito medo da reação dela, do que ela ia falar. Fiquei com medo dela impedir de eu vir por causa dessa super proteção. Mas aí, acho que foi ontem, ou foi. Não, acho que foi semana passada, segunda-feira. Ela falou que tava orgulhosa de mim. Porque eu tava me virando sozinha sem ela aqui. E aí, eu, tipo, comecei a chorar. Eu falei, Deus, obrigada por isso. A aula de família foi uma coisa que eu vi todo mundo no buraco. Eu falei, gente, a gente tem histórias tão diferentes, a gente veio de lugares tão diferentes. Todo mundo tava no buraco. Mostra que as coisas não se baseiam simplesmente na vida material, né? No que a gente vê, no quanto de dinheiro que a gente tem, do lugar que a gente veio.
da nossa casa. Eu acho que isso mostra como o mundo, independente do lugar, tá todo mundo caído, tá todo mundo com visões distorcidas, relacionamentos distorcidos. Mas tem redenção no nome de Jesus, glória a Deus. Não só coisas boas, não, mas o que você percebeu, o que você é hoje relacionado ao início. Essa semana de TED tá sendo, tipo, transformadora pra mim mesmo. Porque eu vou falar uma coisa, eu era muito tímida. Só que agora eu tô mais aberta para as pessoas. E antes, no começo da TED, eu tava mesmo fechada, só ficava com um tipozinho de grupo de amigos. E agora eu vejo que eu tô mais aberta para as pessoas. E eu tô conversando com elas, me relacionando com cada um. Por mais que seja pouco, mas eu tô, tipo, no meu processo. Então me fez para me relacionar com pessoas. E era o que o senhor tava falando comigo quando cheguei aqui. Se relacione. Eu aprendi a como ouvir de fato a voz dele, aprendi a me relacionar com pessoas que tinham muita vergonha disso, então já melhorou muito. Tô tendo várias revelações que parecia que nem ia surgir mais, que tava lá no fundinho do meu coração, e ele vem curando. Ai, deixa eu encerrar o vídeo que eu quero orar por você também. Posso orar por você? Tá bom. É isso, gente. Meu Deus, eu não sei nem o que dizer. Eu ainda tô assim, ó, reflexiva com muitas coisas. E eu fiquei com muitas curiosidades depois disso. Só que se a gente fosse ficar aqui, ia ficar aí 1 hora de vídeo facilmente. Então, eu espero que você tenha refletido sobre algo. Acho que, assim como eu, que você também saia desse vídeo reflexivo, pensando sobre a sua vida e somente a sua vida mesmo, sobre Deus. Tchauzinho, até o próximo vídeo! Tchau, gente!